Com o término do primeiro turno do Brasileirão, o Goiás conseguindo chegar a 22 pontos, abrindo 4 para o primeiro time dentro da zona, algo assim impensável há 10, 15 rodadas atrás na Série A do Campeonato Brasileiro, com uma perspectiva muito boa de mais jogos, digamos, acessíveis dentro de casa nesse segundo turno da Série A, apesar que o Verdão vem melhor fora do que dentro nesse primeiro turno, mas enfim, alguns pontos cruciais em relação ao que melhorou no Goiás daquelas derrotas, por exemplo, contra o Cuiabá, onde até gravei um vídeo aqui que não acreditava em uma recuperação do Goiás, ainda bem, e assim como eu mencionei naquele vídeo, queria ser surpreendido, né? A diretoria foi muito bem no mercado, trouxe o Armando Evangelista e não só isso, a melhora, por exemplo, do banco de reservas do Goiás, que não é um time espetacular, mas começa a ser organizado, uma comparação também com a pontuação do ano passado, em relação, por exemplo, ao time do Jair Ventura, o que o time tinha conquistado também, da virada para o primeiro e visando o segundo turno, que foi crucial para a permanência tranquila. O Goiás que não tem um artilheiro, tem uma defesa agora mais sustentável, um ataque ainda muito frágil, porém, no geral, vem conseguindo quebrar o galho, né, nessa Série A do Brasileirão, e muito mais do que isso, esse conforto que eu jamais esperava. Terminando o primeiro turno com 4 pontos fora da zona. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News, pelo menos 2 vídeos novos diários. Já gravei um hoje também falando sobre a situação do Lucas Alter e do volante Morelli. Vou deixar esse vídeo na tela final, juntamente com o pós-jogo de ontem, fechado? O apoiador aqui do Goiás News é a Zapay, que ajuda bastante a sua vida financeira e também no trânsito. Só você utilizar o nosso cupom GOIAS25, garante 25% de desconto nas suas taxas, como por exemplo de IPVA, multas de trânsito, licenciamento, em geral, todas as suas dívidas de trânsito. Você consegue consultar inclusive gratuitamente no aplicativo da Zapay, só consultar a placa do seu carro ou também da sua motocicleta. Todas as informações da Zapay eu vou deixar aqui para vocês, né, no link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o término do primeiro turno da Série A do Brasileirão, e para o Goiás não tinha melhor momento, né, do que você finalizar com uma vitória contra o América fora, contra o Fortaleza também em casa, e as outras partidas também muito competitivas e sofrendo poucos gols. O empate contra o Atlético Mineiro em 0-0 na Serrinha, também teve a vitória, né, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte por 1-0, o empate até cruel contra o Grêmio já nos minutos finais, inclusive o único jogo que o Goiás levou gol nessa sequência de 5 jogos, algo assim que era impossível de se pensar após aquelas derrotas para o Santos, para o Coritiba, também para o empate, né, a vitória contra o Santa Fé já nos minutos finais, contra o Vasco da Gama, onde o Goiás não sofreu gols pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro, já na era do Armando Evangelista, porém naquela ocasião muito mais por sorte do que propriamente competência. É incrível assim, porque o Goiás ele não pode ser brilhante, não tem inclusive um elenco melhor do que quase nenhum time nessa Série A do Campeonato Brasileiro, mas não sofreu absolutamente nada em termos de defesa, o Tadeu tendo que salvar a bola em cima da linha, absolutamente nada disso em 5 partidas. É algo assim que parece até brincadeira, né? Depois que eu parei para pensar, depois daquela emoção do jogo, do resultado, de tabelas e tudo mais, você parando para olhar friamente o Goiás enfrentando Atlético Mineiro, Grêmio, Cruzeiro, Fortaleza e América. Se fosse aquele time do primeiro turno, aquele do comecinho, né, das 10 primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, possivelmente o Goiás, que estava numa média de quase 2 gols por jogo, não me surpreenderia se tivesse levado 7, 8 gols. E olha só, se o Goiás tivesse levado essa quantidade e marcado apenas 4 gols, né, o Goiás marcou contra o Grêmio, o Fortaleza 1, também o Cruzeiro 1 e agora contra o América. Não é muita coisa, em 5 jogos você marcar apenas 4. Porém, quando você só leva 1, a pontuação acaba aumentando bastante. Até mesmo sobre isso, o Goiás, que termina o primeiro turno na 15ª colocação, tem 22 pontos, 4 a mais do que o Santos, né, que é o primeiro time dentro da zona de abaixamento, com 18 pontos até aqui. Porém, tem uma questão importantíssima. Pegando esse último recorte dos 15 pontos somados, disputados, melhor dizendo, o Goiás conseguiu somar 11. Pegando, inclusive, nessa classificação, até utilizei o site Futebol do Mundo, lá do pessoal do Geliese Paulo, né, que faz o site, também do Futebol de Goiás, um site sensacional, futeboldomundo.com.br. Das últimas 5 rodadas, o Goiás é o terceiro time que mais pontuou, ficando ali juntamente com o Botafogo e até mesmo o Cuiabá, que ainda tem um jogo, né, na terça-feira contra o Atlético Paranaense. Então o Goiás está aí no top 3, né, de equipes que mais pontuaram nesta último terço do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso foi fundamental. O Goiás, que tinha a chance de sair da zona de rebaixamento, perdia para o Coritiba, empatava com o Atlético Mineiro, não saía. Até essa vitória sensacional, né, fundamental também
contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e aí sim deixou na zona do rebaixamento. Em relação ao ano passado, fazendo uma comparação, por exemplo, com o time do Jair Ventura, o Goiás que terminou também na décima, foi uma a menos, né? 14ª colocação no ano passado, porém, um ponto crucial. O Goiás ele tinha 22 pontos somados naquela ocasião e o primeiro time dentro da zona era o Cuiabá, que tinha 20. Ou seja, a diferença era de 2 pontos só e atualmente é de 4, né? São de 4 pontos. Outro ponto, apesar da 15ª colocação, o Goiás ficou uma posição acima no primeiro turno do ano passado. Ainda assim, nesse ano, o Goiás ele tem uma vitória a mais e isso é crucial para o termo de desempate, né? Aquela conta onde o time que tiver a mesma quantidade de vitórias consegue superar os outros. Como, por exemplo, 6 vitórias é um número até, assim, incrível, né? Na hora que eu observei, até assustei também com esse dado, porque o Goiás ele tem o mesmo tanto de vitórias, por exemplo, do que o Cruzeiro, do que o Internacional e também o Corinthians. E já tem, por exemplo, 3 vitórias a mais do que o Coritiba, 3 vitórias a mais do que o Vasco, 2 em relação ao Santos e também ao Bahia, né? Então acaba fazendo essa diferença em relação a um ponto. Um empate que você deixa de fazer, o empate no futebol ele acaba sendo ruim, né? Porque você tem um aproveitamento de 33% dos pontos. É melhor você empatar perder 2 e ganhar 1 do que ter 2 empates, né? E acabar saindo dessa sequência de 3 jogos com uma derrota. Então o Goiás ele consegue sair melhor do que no ano passado. Algo assim que, apesar do começo tenebroso, né? Que a gente temia bastante nessa Série A do Brasileirão, 22 pontos, e conseguir fazer o mesmo tanto no segundo turno, fatalmente estará na Série A do ano que vem. Eu tenho uma previsão de mais ou menos 40 pontos, eu vejo entre 40 a 43 pontos o necessário para salvar essa Série A do Brasileirão. A gente estaria falando de pelo menos mais 22 pontos, né, para o Goiás, chegaria ali a 44, acho que consegue salvar tranquilamente, seria basicamente 6 vitórias e 4 empates. Ou 5 vitórias e 7 empates. Outro ponto também, o Goiás, apesar de estar mal em casa nesse Campeonato Brasileiro, é apenas o 16º colocado em relação aos mandantes, né, nesta primeira divisão, diferentemente, por exemplo, do ano passado. Porém, o Goiás ele vai receber as equipes das zonas de rebaixamento nesse segundo turno, como por exemplo o América Mineiro na última rodada, também o Vasco da Gama, o Santos e o Bahia, ou seja, dos últimos 5 colocados, o Goiás enfrenta 4 deles na Serrinha nesse segundo turno. Se o Goiás conseguir essas 4 vitórias, basicamente estará já na Série A do ano que vem. O único que visita é o Coritiba, o 18º colocado, no Couto Pereira. Também visita o Corinthians e recebe em casa o 12º e o 13º, o Cruzeiro e também o Internacional. Então o Goiás ele tem uma visão, uma previsão interessante para esse segundo turno. É óbvio que no futebol, né, não é apenas matemática, mas é um ponto interessantíssimo a se considerar e principalmente evoluir essa parte como como mandante, né, onde o Goiás é apenas o 16º colocado na tabela de classificação, somou apenas 12 pontos em 9 jogos, e como visitante o Goiás atualmente é o 9º colocado, tem 10 pontos em 10 partidas realizadas. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado do Brasil Lava Rápido com uma mega promoção para você vindo aqui pelo nosso canal com o polimento cristalizado. Anteriormente de R$ 280, você consegue fazer esse serviço no seu veículo a partir de R$ 235 à vista, vindo aqui pelo nosso canal. Então esse mega desconto do Brasil Lava Rápido. Eu vou deixar o link aqui embaixo do WhatsApp, é só você chamar eles lá no WhatsApp, falar que veio aqui pelo nosso canal para garantir o voucher de desconto. E você pode ir em qualquer unidade espalhada por Goiânia e também Aparecida do Brasil Lava Rápido e fazer o serviço no seu veículo. São 3 unidades na Avenida Rio Verde, também você encontra no Jardim América e no setor do Leste Vila Nova. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição desse mega serviço do polimento cristalizado, com também incluso, né, uma limpeza interna no seu veículo de pequeno porte. Além desse serviço, você encontra também uma ducha rápida, né, no seu carro a partir de R$ 11, vários serviços muito bons e também megas promoções, né, para você também, seguidor aqui do Goiás News. Mais detalhes na descrição do nosso vídeo do Brasil Lava Rápido. Outro ponto também de diferença em relação do ano passado, o Goiás ele tinha sofrido menos gols e marcado mais gols. Eu coloco principalmente nessa equação a diferença que tinha o Pedro Raul na Série A do ano passado. Nesse ano o Goiás não tem, inclusive os jogadores com mais gols do Verdão, eles têm apenas 2 bolas na rede, né? Tanto o Guilherme Marques, o Lucas Alto, o Matheus Peixoto, Bruno Melo, o Maguinho e o João Magno. São os jogadores com 2 gols nessa Série A do Brasileirão, então o Goiás não tem um artilheiro. E a defesa desse ano ser pior do que no ano passado é muito por conta do início ainda conturbado do Goiás, antes da chegada do Armando Evangelista, né, para dar uma cara
a esta equipe. Então, o ataque é normal, o Goiás possivelmente vai ter um ataque pior do que a Série A do ano passado, a não ser que o Matheus Babi, o João Magno, o Alano, acho difícil esse cenário, mas não é necessário. É muito bom você ter um jogador fora da curva, mas se o Goiás, nesse futebol de hoje, que você não precisa de grandes craques, uma equipe organizada, bem fisicamente e taticamente, você consegue atingir esses objetivos menores, como é no caso do Goiás, uma simples permanência na primeira divisão. Outros pontos decisivos que eu enxergo assim como uma mudança. Hoje, eu garanto que o Goiás vai estar na Série A do ano que vem, não consigo fazer essa afirmação, mas que ficou muito mais próximo, infinitamente, do que em relação antes da chegada do Armando Evangelista. Isso a gente não precisa nem discutir. Uma coisa que eu não acreditava, da diretoria do Goiás, buscar um nome bom no mercado da bola. E aí eu não estou falando de você buscar um Luxemburgo, um Felipão, que beleza, são grandes vencedores, até mesmo um cara de mais nome, né, como o Mano Menezes, um Rogério Ceni, seria o ideal? Acredito que sim, mas a parte financeira a gente já sabia dos pontos, né? E buscar uma solução como do Armando Evangelista em um futebol alternativo, porque assim, todo mundo conhece o Benfica, o Porto, o Sporting, mas acompanhar o Braga, o Arouca, o Vitória de Guimarães, aí já é um outro cenário. E o Goiás faz essa aposta na metade do ano, então eu diria que a peça fundamental de virada foi sim a contratação do Armando Evangelista. Não só com ele, a filosofia e também os pontos que ele foi ligando um com os outros, né? Como por exemplo a liberação de vários atletas, um reforço, não dá para dizer que assim, a janela de transferências do Goiás foi perfeita, muito longe disso, um time muito aquém para uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas como falei, muitas das vezes já é sim suficiente. O Goiás ele conseguiu livrar de alguns jogadores que antes tinham que ser as únicas soluções, as únicas alternativas, como por exemplo o Felipe Bastos para o meio de campo. Agora o Goiás já começa a ter o Oyama e o Igor Meritão, é infinitamente melhor. O Apodi era o único jogador de velocidade, agora o Goiás começa a ter o Alano, tem o Anderson Oliveira e até mesmo o Vinícius, né, como opção no banco de reservas. O Felipe Costa era o único centroavante, agora tem o João Magno e o Matheus Babi. O Alisson era o único jogador pelas beiradas, então o Goiás ele conseguiu reforçar muito bem, apesar de que a zaga ainda é um ponto que vai, infelizmente, tomara que não, mas vai tirar a paciência, a noite de sono de muito torcedor do Goiás esse ano ainda, porque uma hora um zagueiro vai estar suspenso, não vai poder jogar, vai ter uma pequena lesão e o Goiás vai ficar sem zagueiros no seu elenco. Tomara que isso não aconteça, mas foi um vacilo danado. Mas no geral, o Armando Evangelista foi muito bom nisso, tanto nas suas ideias, essa ousadia da diretoria de contratar um treinador fora dos padrões aqui para o Goiás, e também um time mais organizado, disciplinado, parou de levar gols, e aí a partir do momento que você faz um gol, fica muito mais fácil, né, matematicamente, de conseguir uma vitória. Não acho que o Goiás vai passar sem sustos nessa Série A, até porque as equipes da zona de rebaixamento, a tendência é que tenham uma pontuação maior no segundo turno, até mesmo pelas suas contratações, né? Tanto do Vasco da Gama, o próprio Santos, né? Porque tem sim um time muito bom. Até o América Mineiro eu acho o time deles muito legal, só que não conseguiu encaixar nessa Série A do Campeonato Brasileiro. A tendência que 40, 43, 44 já seja o suficiente. Não acho que é nesse quesito, mas para você buscar pontos no segundo turno, historicamente sempre é mais difícil. Então o Goiás vai precisar valer da sua organização, dentro e fora de casa também, dentro e fora de campo da mesma forma. Não será fácil, não acho que o Goiás vai ficar aí na 28ª rodada ou na 30ª já ter escapado matematicamente do rebaixamento, porém, não engatar uma sequência de 5 ou 7 jogos sem vencer, manter uma pontuação forte, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, aproveitar muito bem esses confrontos diretos, até mesmo porque no primeiro turno o Goiás foi muito bem nessa questão, venceu o Vasco da Gama fora de casa, venceu o América fora, empatou com o Bahia, ganhou do Corinthians e ganhou do Cruzeiro também, né? O Cruzeiro está na 12ª colocação. Mas perdeu, por exemplo, perdeu para o Coritiba e também para o Santos. É tentar ao máximo não perder para essas equipes e surpreender também contra os outros gigantes. Então é basicamente isso, né? Essa avaliação do primeiro turno do Goiás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui para vocês os outros conteúdos relacionados também nesse comecinho de semana. Tem também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição e os links dos apoiadores do canal, tanto a Zapay quanto também o Brasil Lava Rápido no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!